Olá! Pela legislação eleitoral vigente, as mulheres devem ter pelo menos 30% de participação nesse processo, 30% de pré-candidatas. Só que até agora a gente não conseguiu cumprir essa determinação no resultado dessa eleição. A gente nunca teve 30% de mulheres eleitas. Ao contrário, a representação tem sido baixíssima, a gente não chega a 15%, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Legislativas ou nas câmaras municipais. Mas que fatores levam para que essa situação se perpetue? Ou então o que a gente pode fazer para mudar essa situação? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. O Fala Mulher já está no ar. Há muito tempo elas convivem, mas parece que até agora essa convivência não tem sido muito benéfica para um dos lados. Porque a mulher até agora não tem um papel de protagonismo dentro desse processo todo. Serve mais como coadjuvante para fazer alguém brilhar do que de participação efetiva. Quem vai conversar comigo sobre isso hoje, que a gente está fazendo Fala Mulher diferente, a gente vai ter só uma convidada, mas você vai entender bem por quê ao longo dessa entrevista. Porque quem está comigo hoje aqui é a professora Eudete Pereira de Mello, que é pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e é ativista feminista. Bom dia. Bom dia. Bom dia, mulheres do Maranhão. Seja muito e as mulheres do Nordeste. As mulheres do Nordeste, né? E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Porque aqui a gente fala de mulher. Não é à toa que o nome é Fala Mulher, porque só tem mulher falando nesse programa. Mas eu vou falar dessa participação política, professora. Quando eu disse que a legislação eleitoral determina que tenha 30% de mulheres candidatas. E por que a gente não consegue efetivar esse percentual no resultado da eleição? Porque nós que negociamos, que eu, por exemplo, que eu era ativista nesse momento, nos anos 90, depois que houve as recomendações da Organização das Nações Unidas de que os países deviam abrir uma legislação que permitisse às mulheres ampliarem a sua atuação política, o Brasil é Beijing, 1995. Isso volta para cá e o governo tenta negociar essa questão. E, surpreendentemente, e eu me beneficio por essas questões, a lei de cotas que foi negociada na Câmara Federal, na época a deputada Marta Suplicy, ela tem um protagonismo muito grande, mas ninguém atinou que a gente não podia pedir a cota para a candidatura. Nós tínhamos que ter pedido a cota para a lista dos eleitos e das eleitas. Então, a lista... E não a cota de candidatas, né? Porque candidato pode ser até mais de 30, né? Poderia ser. Porque o que aconteceu, nós fizemos apenas permitir que as mulheres se tornassem laranja. As que eram funcionárias públicas ficavam 3 meses de licença para fazer campanha. Isso foi um inferno. Um inferno. Quer dizer, os partidos podiam deitar e rolar, dizendo, não, eu tenho 30%, mas e daí? Está aqui o nome de todas as minhas candidatas. E quando eu que trabalho com essas pesquisas, com pesquisa em cima disso, a maioria delas eram laranja, nem elas votavam nelas. É um absurdo. Mas veja só, eram laranjas, as mulheres não votavam nelas, elas não votavam nelas, quer dizer, o resultado não tinha nada a ver com a intenção original do projeto, mais ou menos isso. Não, mas é interessante dizer, mulher não vota em mulher, não é verdade que mulher não vota em mulher. Pois a gente sempre diz isso, toda vez que eu faço essa conversa de homem. Isso é que é conversa de homem, eles que dizem isso, nós não. Nós não. O problema é que a gente nem consegue falar. Os programas que são importantíssimos para a definição são dados para quem controla a máquina política do partido. A direção do partido é toda controlada pelos homens. Por exemplo, lá na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, nós temos um curso pronto para a mulher na política, para ensinar a fazer uma campanha, contar a história das mulheres, fornecer dados, dizer o que faz uma vereadora, o que faz um prefeito, o que faz uma deputada estadual, um deputado federal, um senador e um presidente da República. E esse curso você não consegue nem viabilizar,
Porque, e dá de graça. Por falta de alunos? Não, falta de aluno não, chove assim. Esse curso já foi ministrado para 900 mulheres em 1916. Em 1916, não, em 2016. E agora nós oferecemos lá, se quiser, para os partidos, mas todo mundo faz ouvido boco, entendeu? Essa é uma questão, por isso que eu acho que nós cometemos, quer dizer, sinto muito, 40 anos depois, nossa avaliação de quem foi um ativista, de quem é uma ativista feminista desde 1976, que eu estou na briga, nessa movimentação do Rio de Janeiro, que se irradia para o mundo, para todo o Brasil, porque hoje tem movimento de mulheres em todos os estados. Pois esse aqui surpreende a gente. Se tem essa movimentação toda, as mulheres são ativistas, elas conseguem se mexer em todas as áreas. É muito difícil furar esse cerco de fazer essa representatividade chegar de fato a essas bancadas. Porque mulher é mais pobre que homem. Nós ganhamos menos, nós somos mais escolarizadas que eles. Nós vencemos a barreira em 1991. Portanto, já tem quase 30 anos. E nós ainda ganhamos 30% menos que eles, que os homens. E não adianta, nem quando você é juíza, você ganha igual o juiz, entendeu? Então as carreiras são feitas diferentes e há um teto de vidro na cabeça das mulheres escolarizadas. Então a gente não tem dinheiro. A campanha política cada vez fica mais cara e onerosa, os partidos controlam o fundo partidário e os homens é que estão no comando dos partidos. Mesmo com um leque de partidos tão grande como existe no Brasil, isso é absolutamente um controle masculino que não foi aberto. Essa é uma porta que a gente precisa arrombar. Eita! Então vamos nesse arrombamento, gente. Mas, olha, a gente começou dizendo que não conseguimos ainda essa representatividade de 30%, que no máximo chegamos a 10% no Congresso Nacional. Aqui a nossa representação também é muito pequena, né? Bem pequena. O Maranhão é terrível. O Maranhão só consegue ir mandar uma mulher para a Câmara Federal na legislatura de 1991. O Maranhão realmente impressionante. E de lá para cá não avançamos muito. Hoje nós temos 12, né? Não tem nem 10 deputadas. Não tem nem 10 mulheres foram para Brasília para o Congresso Nacional do Maranhão. Mas, professor, ao mesmo tempo que a gente fala nessa baixa representatividade da mulher dentro do Congresso Nacional, dentro das assembleias, das câmaras e todos esses locais, a gente já teve uma mulher presidente da República. Mas depois de quase 130 anos. A primeira, olha, não é só a representação a política também não se faz só pelo mandato. Você pode ter ministra, por exemplo. A República foi proclamada em 1889, em novembro. A primeira ministra que sentou no gabinete de Brasília foi em 1978, no último governo militar. A professora Esté Figueiredo, ministra da Educação. Até então nunca tinha passado. Quer dizer, você vê que o poder não se arranja. Quem manda e quem tem dinheiro não põe mulher. Nós continuamos no espaço doméstico. Aí você glorifica a mulher mãe, a maternidade, rainha do lar. Estou chegando no Dia das Mães, é hora de glorificar a mulher. Fechou a porta, eu sou rainha. Eu não quero ser rainha só de fechando a porta, não. Eu quero ser rainha dentro de casa e lá fora. Mas e aí, como é que a gente faz para esse reinado se estender além da porta da casa? Olha, as meninas e as moças que estão nos ouvindo têm que pensar em que a política é uma questão nobre. Ela não é uma coisa de quem é desclassificado, ela é uma questão nobre na sociedade. E é preciso que estas mulheres jovens mulheres de 20, de 30 anos, vá para os partidos
e comece a disputar seriamente essa questão. E também, e fazer com que, o problema é o seguinte, nós hoje, depois de tantos anos de avanços e ido para o mercado de trabalho, nós conseguimos fazer o que os homens fazem. O problema é que a gente não consegue que eles façam o que a gente faz. Então nós acabamos fazendo o nosso e o deles. E passando como natural, pronto. E, por exemplo, o que é um grande empecilho para as mulheres? É o problema de que a criação, o cuidado das pessoas, das crianças, dos velhos, dos doentes, é uma responsabilidade só feminina. Feminina. Então isso complica muito a vida das mulheres. Pois então, sobre essa complicação, nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho aqui, só para lembrar, o Fala Mulher é um programa da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa, feito em parceria com a Diretoria de Comunicação da Assembleia. E a gente está sempre aqui discutindo assuntos que interessam a todas as mulheres, com toda certeza. Então, vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa no Fala Mulher sobre a participação política feminina e os atropelos que acontecem ao longo dessa participação. A gente estava falando que uma das saídas seria as meninas de hoje, com 20, com 30 anos, se interessarem pela política, que a senhora colocou uma coisa interessante, que não é coisa de gente desclassificada, mas a gente pode dizer que hoje passa como política uma coisa de corruptos. Isso talvez afaste um pouquinho as pessoas que poderiam querer participar? Eu acho que não. Eu acho que isso é um discurso que um determinado grupo da sociedade passa para ela ficar dona do pedaço da política. Por isso que é bom não acreditar nisso e ir em frente, porque a política é uma questão e o exercício da política, da atividade, porque você faz política em todos os momentos da sua vida. Quando você diz, eu não vou votar, que ideia que não vai votar? Você está achando o quê? Você está achando a humanidade levou 300 anos para conseguir votar, para que pelo menos todo mundo, para que eu, Maria das Couves, lá do bairro de Bodocongó, de Campina Grande, lá que eu sou, vá na urna e ponha o nome de uma pessoa que eu quero que vá ser eleita, que vá governar aquela cidade durante 4, 5 anos, entendeu? Então, votar é algo, uma questão que a humanidade, homens e mulheres, morreram e lutaram. Então, toda vez que você for na urna botar um voto, você saiba que você está exercendo o exercício que outras e outros deram a vida para isso. Entendeu? Agora, você precisa honrar, que você precisa escolher bem. Por isso que eu digo assim, você, mulher, tem que se candidatar. A política não pode ser, o Brasil não pode ter. Nós somos uma lanterninha do mundo em representação política. Mas por que a gente fica pensando assim, professora? Se nós somos a maioria em várias atividades, em vários pontos, inclusive no eleitorado, nós somos maioria. Mulher é maioria do eleitorado. Por que a gente então não se junta e não consegue fazer a nossa representatividade? Olha, vamos começar. Por que a gente é mulher, é maioria? Nós somos maioria na população porque se nós não tivéssemos um aparelho reprodutor, portanto, um sistema cardiovascular melhor que o dos homens, nós ficaríamos no primeiro parto. É por isso que mulher vive mais que homem. Porque o saldo de mulher que existe, que é quase 6 milhões, hoje os jornais estão discutindo isso aqui no Maranhão e no Brasil inteiro, que aumentou a população de idosos, porque nós diminuímos o número de filhos que estão nascendo. Claro, não tem nenhum incentivo para nada e o sentido da população é fazer um controle maior. Mas o saldo feminino é um saldo velho, é um saldo de 6 milhões, quer dizer, para um jovem de 20 anos, tem uma mulher de 20 anos. Ninguém se engane. Para um homem, uma mulher tem um igual, naquela faixa etária. Aí depois, se você quiser melhor, aí você vai ter que pegar as acima de 60 anos, que é onde está o saldo. Aí complica um pouco. Não complica para eles. Exatamente. Se eles quiserem ir por aí. Complica com certeza, professora. Tem jeito.
Mas não tem jeito. Podendo escolher de 20, 30 tá muito bom. Né? É depois que o sal dá essa subida na faixa etária, aí... Então tem essa questão, né? Então, mas você pode ter, porque a política também não é... Você tem poucos mandatos que são muito jovens. Quer dizer, na realidade, a política é exercida por cidadãos e cidadãs, quando elas estão lá, de meia idade. Porque tem uma trajetória, é uma pessoa que precisa ter mais experiência, porque as pessoas que vão fazerem as leis. É por isso que tem que botar mulher lá, turma do Maranhão e do Nordeste que escuta e depois que vai para o YouTube. Preciso botar mulher lá porque a história do Brasil mostra, e do mundo, que toda legislação que está referente ao ser mulher foram brotadas das mulheres. Os homens não pensam, eles não têm as mesmas preocupações que nós com relação às crianças, à gravidez, ao parto. É diferente. Então tem que enfrentar que nós também temos que ser protagonistas e colocar as nossas vivências na legislação. Tudo que aconteceu, licença maternidade, a briga por salário igual, tudo isso são brigas que as mulheres travaram ao longo de todo o século XX. Século XX, é verdade. E aí tem uma particularidade nessa licença maternidade que eu achei muito interessante a senhora me contando. Acho que pouca gente sabe a respeito disso. Como a gente conseguiu essa licença maternidade, quer dizer, remunerada através do poder público, né, professora? Do público, você chegou da questão. A licença maternidade é uma discussão que já vem desde o começo do século, quando as fábricas começaram a serem a atividade econômica mais importante. O país se torna um país desenvolvido, industrial. Então, as primeiras fábricas eram acopladas e eles usaram muito as mulheres e as crianças para baixar o salário. Essa é a pior, os homens não perceberam, mas a herança que as mulheres deixaram por ter ido se amontoar nas fábricas do começo do século XX foi que os salários brasileiros, dos homens, o rendimento médio é muito baixo até hoje, porque os patrões me enchiam de mulheres e faziam uma concorrência para os homens. Eles não perceberam que aquilo que eles pagaram caro, aquela questão. Depois eles nos expulsaram, né? A partir de 1940, eles nos expulsaram, sabe por quê? Por causa da licença maternidade. Porque como uma mulher que está dando à luz, muitas e muitas deram à luz dentro da fábrica, junto do TA, na década de 30, na década de 40. Mas isso é um vexame. Dentro da fábrica praticamente, é um vexame, né? Isso é um vexame. Então, aí tinha que dar licença para a mulher, mas o patrão pagava. Aí eles, sabe o que eles faziam? Eles demitiam, você se casava, a mulher era demitida, porque esperava-se que as mulheres solteiras não se controlassem. Bom, o que aconteceu? Aí a licença era, por isso que durante os anos 50, quando você pega as estatísticas, eu trabalho com elas, o número de mulheres nas fábricas é reduzidíssimo. Vai para 13% a percentagem de atividade das mulheres. Ora, quando os militares assumiram o poder, em 1964, do golpe, o que aconteceu? Eles tinham um problema que a Constituinte de 46 tinha tirado muitos poderes da presidência da República, porque os deputados, em 46, achavam que Getúlio ia voltar, como ele voltou, né? Mas aí já voltou noutra circunstância, acabou voltando e morrendo. Mas eles, portanto, o presidente da República tinha muito poder. Então aí o Castelo Branco resolveu que ia mudar a Constituição. Nessa mudança da Constituição, por incrível que pareça, apareceram duas coisas. Primeiro, eles tinham que mudar o sistema de previdência, que era dos IAPBs, passaram para o INAMPS, para o Estado, e absorveram a licença maternidade. A licença maternidade passou a ser paga pelos cofres do Estado. Dizer, que antes era competência do patrão. Do patrão. E aí agora passou a ser competência do Estado. E aí outra coisa que os militares fizeram também, nessa confusão da Constituinte, foi a diferença. Deu 5 anos de diferença para a Previdência Feminina. Por quê? E logo em seguida o Castelo Branco fez uma emenda que deu para os professores. Professora com 25 anos, professor com 30. E
para o regime geral da Previdência, do sistema da Previdência Social, deu 30 anos para mulher e 35 para homens. Agora que a diferença já tem mais de 40 anos, 50 anos, tem 50 anos. Agora a gente quer permanecer enquanto os homens não fazem o trabalho doméstico dentro de casa junto com a gente. Pois é, se a gente chegar nesse estágio em que o homem consiga fazer tudo o que a gente faz, quem sabe eles também podem A gente iguala. A gente iguala. Pelo menos nessa área a gente topa ficar tudo igualzinho. Pronto, conselho para os homens, não querem que a nossa aposentadoria fique assim diferenciada? Divide o trabalho com a gente, vai fazer tudo que a gente faz também, né? Quem sabe a gente... Mas quem sabe a gente chega nesse estágio de civilização, professora? A senhora acredita nisso? A meta de vocês que estão me escutando. A minha neta pode chegar num estágio desse, quem sabe? A minha neta, que já tem 16 anos, pode ser, né? Pois é, eu vou ter a minha, mas quando ela nascer, ela vai seguir esses passos assim, vai ser... E quem sabe, começando daí, a gente rompe essa barreira, a gente arromba, né, essa porta, arromba essa barreira, arromba essa porta. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, porque de novo eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já para continuar aqui no Fala Mulher. De volta aqui no Fala Mulher e hoje a gente está discutindo a participação política feminina com a professora e pesquisadora, principalmente, Ildete Pereira de Mello, e ativista feminista, claro, né? Que esteve presente desde o começo desse esboço de participação feminina. Mas eu queria chamar a atenção de uma coisa, professora. A gente tem a questão do coronelismo, principalmente aqui no Nordeste. Mesmo com todos os movimentos, com todas as mudanças que a gente tem observado ao longo do tempo, a gente ainda não chegou a extinguir essa figura e nunca ela foi assumida por uma mulher. Por exemplo, a gente não tem uma mulher coronel, dona de um curral eleitoral, nunca. Aqui no Maranhão até teve séculos atrás. Ana Jansen era dona do curral, mas a eleição ela não se atreve, ela não se mexeu para isso. Mas ela era poderosa, mas ela era poderosa do mando. Mas o momento da construção da cidadania é um momento diferente, né? Então essa questão do porquê do poder do coronel, do oligarca, como o Brasil tem, eu acho que isso é um ranço da história do Brasil. É um ranço complicado, porque se você olha a história do Brasil colônia, que vem até o século XIX, né, no ato da independência. O Brasil tem um desenvolvimento histórico peculiar, porque nós não tivemos o mesmo desenvolvimento dos outros países hispânicos. É interessante, quer dizer, dessa coisa da herança portuguesa, porque aqui você tem uma coisa que nunca aconteceu no mundo, que foi uma corte e um comando de um Estado europeu se transferir para outro lugar. A vinda da família real portuguesa... Seria para uma colônia, no caso, que era uma colônia da família real portuguesa para o Brasil, transformou essa questão nos transformou e solidificou uma forma como a colonização portuguesa estava se processando. Se você pensar bem, nós mantemos na divisão territorial do Brasil, de certa maneira, o mesmo traçado das capitanias hereditárias, que é do século XVI, que é o primeiro esboço de colonização. O traçado, a província da Bahia, que era a província real, Pernambuco, aqui era o Grão-Pará, essa tradição do poder do senhor de terra, do problema da escravidão. Então, essas questões todas marcam profundamente esse traço e toda a negociação que o Brasil fez política. Por exemplo, o Getúlio Vargas, que é celebrado como tendo sido o primeiro pacto social brasileiro, é um pacto construído pelo Getúlio Vargas. Não é à toa que ele está no imaginário do povo brasileiro até hoje. Por conta de que o pacto dele, da carteira de trabalho assinada, é do reconhecimento do trabalhador. Mas o reconhecimento que o Getúlio
fez em 1943 é um reconhecimento do trabalhador urbano. O Getúlio não se atreveu a fazer o pacto para incorporar os trabalhadores rurais. E o Brasil era rural em 43. Ele não fez duas coisas. Ele negou a questão do trabalhador rural, né, dos trabalhadores rurais, e as empregadas domésticas. O maior contingente de mulher trabalhadora no Brasil, desde o primeiro censo brasileiro, que é de 1872, é de doméstica, de empregada doméstica. Depois é que vem operária e tal, parará. Mas empregada doméstica manteve-se como a primeira profissão até agora, 2013. E agora eu estou esperando os dados saírem para 2016 e eu tenho certeza que por causa da crise econômica e do desemprego, as empregadas domésticas cresceram, porque o mecanismo é esse. Se o mercado de trabalho está aquecido, diminui as empregadas domésticas. Se o mercado de trabalho não está aquecido, isso aconteceu em 2008. Tem essa lógica. Aí as mulheres voltam para o emprego doméstico. Então, se não tem trabalho, quem não tem outro meio de sobreviver, trabalha com qualquer coisa. Então, o Getúlio deixou essas duas lacunas, né? Essas lacunas. Que até agora não foram preenchidas, né? Quer dizer, tem alguns arremedos com a empregada doméstica agora, né? A empregada doméstica só foi reconhecida como uma trabalhadora em 2013. Exatamente. Entendeu? Bem aqui atrás, né? Portanto, o pacto social, quer dizer, que se estabeleceu, manteve essa coisa oligarca. Mas, de repente, quer dizer, você tem os lugares, os furos são interessantes. Por exemplo, o primeiro Estado que se levanta, que vai de encontro ao movimento feminista que tinha explodido em São Paulo e no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, ainda na década de 20 que eu estou falando, foi aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano, ela era filha de um oligarca do local, mas ela conseguiu furar o bloqueio da família e conseguiu se candidatar, né, em 28. Conseguiu se candidatar e se eleger? Se eleger, mas aí o Senado pegou, pá, nós não votávamos, disse que a eleição dela não era válida, Alzira Soriano. Mas aqui, por exemplo, no rastro das feministas pelo direito ao voto, aqui no Maranhão, na eleição de 34, elegeu uma mulher, Delva Bacelar. Nós temos e ela ficou uma pioneira. Não, vocês têm duas pioneiras. Você tem uma pioneira deputada estadual e a governadora. A primeira governadora mulher maranhense. A primeira governadora também. Do Brasil, do Brasil. Então, essas questões são... Você percebe que nem sempre... Quer dizer, depende de você, mulher, que está me escutando. Mesmo estando numa família, porque a família, se a tua família gosta de política, então você também pega a bandeira e bota na mão e diga assim, papai, eu quero também me candidatar. Porque é o pai que está... Mas aí a gente não fica fazendo uma reserva de mercado, vamos dizer assim. Quando a gente tem as capitanias hereditárias, que a gente falou lá atrás, a gente não teria essas capitanias eleitorais, que agora a gente faz essa transferência de... Eu fui isso, meu filho vai ser aquilo, meu filho não pode mais, eu tenho a minha filha, eu vou colocando. Sim. A gente não vai perpetuando esse sistema? Mas acontece, vamos para a realidade. No mundo inteiro, os homens, sobretudo, quando eu pego quem são os homens que têm os cargos políticos, eles vêm de famílias com tradição política. Quer dizer, essa é uma primeira questão. Quer dizer, essa questão não é uma questão, é uma questão que nas sociedades todas, há um direcionamento. Quer dizer, parece que as pessoas se familiarizam com o traçado. É por isso que você que está me escutando, que não tem parente político nem nada, meta-se na política, vá no seu... olhe os partidos, vê qual é o que é simpático, vá para lá e diga assim, olha, eu quero participar, quero criar uma secretaria de mulheres dentro do partido, exija. Mas é difícil, né, professora? Mesmo com toda a determinação, mesmo com toda a boa vontade que a mulher tenha, é como foi aquela... Não tem dinheiro, fica difícil, fica muito complicado. Por isso que a gente tem que brigar para que o fundo partidário, que os 30, obrigue o dinheiro. Já tem agora, nessa mudança que aconteceu agora, já está definido que tem que gastar 30% com mulher, que tem que ter o programa de televisão, que a gente tem também que ter a participação na televisão. Agora, precisa fazer com que a lei, uma coisa é, o Brasil adora fazer isso, escreve a lei, mas não põe na vida da gente. Então é preciso, então,
que vocês que estão escutando o programa, que vocês façam valer a lei. Foi... Já tá, pelo menos essa que já está vigorando, que os 30% venham para nós, que venha para campanhas nossas. Porque não adianta botar aquelas mulheres falando bonito, um segundinho só. Vai botar a mulher falando bonito no segundinho só, mas vai botar a mulher se candidatando. Eu quero o mandato. Hoje, nas representações que nós temos até agora, assim, de mulheres na política, só para dizer que a gente já mandou muito pouco para lá, essas mulheres que nos representaram até agora, de alguma forma, elas têm essa história familiar política que favoreceu, de alguma forma, essa participação. E, por fim, a eleição, ou a gente tem mais inovações de mulheres que foram sozinhas e, apesar de tudo, conseguiram romper esse cerco? Não, a gente tem inovação também. Mantém tem uma trajetória que tem uma parte que tem tradição política, por exemplo, quase que a metade. Por exemplo, no seminário que eu fiz em 2016 para as mulheres que queriam ser candidatas a vereadoras e prefeitas, e nós demos o curso para 900 mulheres em 14 capitais, essa percentagem, a gente tinha um questionário com elas tinham uma percentagem, mas a boa parte delas todas faziam atividades políticas, em movimentos sociais, elas eram gestoras públicas. Quer dizer, porque o pessoal que já trabalha na máquina do Estado, que é gestor de programas sociais e econômicos, eles estão naturalmente já envolvidos na máquina. Então, esse espectro permanece, entendeu? Isso, sim. Eu não estou fazendo nenhuma catilinária, assim, uma briga, quer dizer, não adianta ir, a história mostra isso. Quer dizer, mas vamos romper. Para romper é preciso que as meninas que estão chegando e os homens e os meninos que estão chegando aceitem disputar com mulher e que mulher e homem... Aceitem como natural essa participação, para eles é natural, para ele, para nós também. E que eles aceitem dividir as tarefas dentro de casa. Porque as mulheres que vão para a política, elas estão no momento de ter filho, de cuidar das crianças, e como as creches ainda é um sonho, que nós brigamos para burro, mas a gente ainda tem uma cobertura que não chega nem a 30% praticamente, quer dizer, 30% da cobertura das crianças de 0 a 3, então nós precisamos escola em tempo integral, creche, para que esses trabalhos dos cuidados sejam com as crianças sejam mais distribuídos, os homens façam mais coisas dentro de casa. Verdade. Eles não lavem um prato achando que está lavando. Olha, eu estou arrumando sua cozinha. É um favor. Olha que bonitinho o que eu estou fazendo para você. A gente fez um programa que falou exatamente sobre isso. Que a mulher, por exemplo, o homem e a mulher quisessem a mesma função. Vamos dizer, um deputado e uma deputada. O homem, para sair de casa, ele se arruma, pega a pasta e sai. Tchau. A mulher, para sair de casa, ela tem que levantar muito mais cedo, claro, cuidar do filho, mesmo que ela tenha uma boa infraestrutura dentro de casa que facilite o serviço, tem que organizar tudo antes de sair. O que você faz antes de sair de casa? Nada, eu tomo banho e saio. Você o que faz? Tem muita coisa para fazer antes de sair. Se fosse dividido era mais fácil, né? Com toda certeza. Mais. Mas olha, só para lembrar, aqui no Maranhão nós temos uma situação que é bem louvável até. A gente tem uma Câmara aqui onde a maioria é de mulher. Temos um município, o senador La Roque, são 11 vereadores e são 7 mulheres. Tá vendo? Sempre tem uma novidade, né? O Maranhão tem uma novidade sempre. Sempre temos uma novidade, inclusive a presidente da Câmara é uma mulher. As mulheres praticamente dão as cartas. Aí a gente fica assim, super bem representada, a gente fica feliz quando chega numa situação dessa. Mas a senhora vê assim, uma luz no fim do túnel, nem tão no fim do túnel, que a gente chega em situações como essa, que elas não sejam encaradas como novidades? Pois é, por isso que precisa transformar isso numa realidade, não só da cidade de São Roque, mas de todas as cidades, quer dizer... Senador La Roque. Senador Roque, né? Então, o que você precisa fazer é o seguinte, eu não quero nem que a gente seja maioria, não, eu só quero que a gente seja metade. A metade. Se a gente tiver que a gente 30%, precisa. tá bom, não tá, professor? Se a gente começar com 30%? Mas se começar com 30%, vai ter eleição agora, hein? Pois é, vai ter eleição agora. Então vamos lá, você vai... Pensa bem no quem você vai votar para deputado estadual e deputada. Olha a chapa feminina. E de repente vem a novidade. São mulheres que estão por aí e tal, que estão brigando já.
Então vamos lá, você se candidata também, deputada federal, vamos acabar com essa mania que o Maranhão não mandou nem 10 mulheres para Brasília ao longo da história republicana brasileira. Da história, 10 mulheres ao longo da história republicana. Não tem isso. É muito pouco a nossa representatividade. Olha, gente, nós precisamos aumentar essa representatividade. A eleição está bem aí, bem que a gente pode escolher mesmo mulheres, né? A gente pode procurar mulheres com histórias, quer dizer, também não é só qualquer mulher que precisa ser eleita, né? A gente tem que ver a história e a luta, o que ela representa dentro desse cenário todo. Vale para homem, vale para mulher também, vale também. Você está colocando um ponto importantíssimo. Você, quando for votar, você tem que saber em quem você vai votar. Por favor, pense. O que esta pessoa está dizendo? O que ela defende? O que ela já fez? Qual é o currículo dela? Olha isso. Aí seguramente as mulheres vão ser bem atraentes. Com toda certeza, se a gente procurar direitinho, a gente vai achar. Se quem procura, acha. Se a gente procurar, a gente vai achar. Mas olha, a gente ficaria aqui conversando a manhã inteira com toda certeza, professora. A gente passaria aqui 6 blocos, 10 blocos conversando. Mas muito obrigada pela sua participação, professora Odete Pereira de Mello. Muito obrigada pela sua participação, por esse entusiasmo todo em romper essas barreiras, em arrombar essas portas que insistem em continuar fechadas, mas que daqui a um tempo elas vão começar a abrir com toda certeza. A gente vai chegar nesse estágio de civilização em que homens e mulheres estejam de igual para igual em todas as áreas da vida. O sonho intenso. A gente pode continuar sonhando, sonhar de graça, sonhar de graça. Mas muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço o convite e uma boa eleição em 2018. Uma boa eleição para todas nós, né? Tá certo. E você já sabe que o Fala Mulher é um programa da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e ele é feito com a sua participação. Você quer ver algum assunto discutido aqui? Manda sugestão para a gente. Entra no site da Assembleia, da Procuradoria da Mulher, manda um assunto que você quer ver discutido aqui. Quem sabe esse assunto não se torna pauta das nossas discussões? É simples assim. E até o próximo Fala Mulher.